Capítulo 18. Tendo dito estas coisas, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron, onde havia um horto, e ali entrou com os seus discípulos. Judas, aqueles que o ia entregar, conhecia bem o sítio, porque Jesus se reunia ali frequentemente com os discípulos. Judas, então, guiando o destacamento romano e os guardas ao serviço dos sumos sacerdotes e dos fariseus, munidos de lanternas, archotes e armas, entrou lá. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e disse-lhe: "Quem buscais?" Responderam-lhe: "Jesus, o Nazareno." Disse-lhes ele: "Sou eu." E Judas, aquele que o ia entregar, também estava junto deles. Logo que Jesus lhes disse: "Sou eu," recuaram e caíram por terra. E perguntou-lhes segunda vez: "Quem buscais?" Disseram-lhe: "Jesus, o Nazareno." Jesus replicou-lhes: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, então deixai estes ir embora." Assim se cumpria o que dissera antes: "Dos que me deste, não perdi nenhum." Nessa altura, Simão Pedro, que trazia uma espada, desembainhou-a e arremeteu contra um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: "Mete a espada na bainha. Não hei de beber o cálice de amargura que o Pai me ofereceu." Então, o destacamento, o comandante e os guardas das autoridades judaicas prenderam Jesus e manientaram-no. E levaram-no primeiro a Anás, porque era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dado aos judeus este conselho: "Convém que morra um só pelo povo." Entretanto, Simão Pedro e outro discípulo foram seguindo Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote e pôde entrar no seu palácio ao mesmo tempo que Jesus. Mas Pedro ficou à porta de fora. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a porteira e levou Pedro para dentro. Disse-lhe a porteira: "Tu não és um dos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não sou." Lá dentro estavam os servos e os guardas de pé, aquecendo-se à volta de um braseiro que tinham acendido, porque fazia frio. Pedro ficou no meio deles, aquecendo-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: "Eu tenho falado abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Interroga os que ouviram o que eu lhes disse. Eles bem sabem do que eu lhes falei." Quando Jesus disse isto, um dos guardas ali presente deu-lhe uma bufetada, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Jesus replicou: "Se falei mal, mostra onde está o mal. Mas se falei bem, por que me bates?" Então Anás mandou o manientado ao sumo sacerdote Caifás. Entretanto,
Simão Pedro estava de pé a aquecer-se. Disseram-lhe então: Não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Mas um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse-lhe: Não te vi eu no horto com ele? Pedro negou Jesus de novo, e nesse instante cantou um galo. De Caifás, levaram Jesus à sede do governador romano. Era de manhã cedo e eles não entraram no edifício para não se contaminarem e poderem celebrar a Páscoa. Pilatos veio ter com eles cá fora e perguntou-lhes: Que acusações apresentais contra este homem? Responderam-lhe: Se ele não fosse um malfeitor, não te o entregaríamos. Retorquiu-lhes Pilatos: Tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Disseram-lhe os judeus, em cumprimento do que Jesus tinha dito, quando explicou de que espécie de morte havia de morrer. Pilatos entrou de novo no edifício da sede, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu perguntas isso por ti mesmo ou porque outros te disseram de mim? Pilatos replicou: Serei eu porventura judeu? A tua gente e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: A minha realeza não é deste mundo. Se a minha realeza fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue às autoridades judaicas. Portanto, o meu reino não é de cá. Disseram-lhe Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu-lhe Jesus: É como dizes, eu sou rei. Para isto nasci, para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que vive da verdade escuta a minha voz. Pilatos replicou-lhe: Que é a verdade? Dito isto, foi ter de novo com os judeus e disse-lhes: Não vejo nele nenhum crime, mas é costume eu libertar-vos um preso na Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles puseram-se de novo a gritar, dizendo: Esse não, mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador.